Então, gente, eu vim aqui conversar com vocês. Na verdade, a minha intenção não é bem dar uma aula, é mais uma revisão sobre a Idade Média, destacar alguns principais aspectos, algo que eu espero que ajude vocês e tal. Então, não vai ser um vídeo longo, não vai ser um vídeo mega explicativo, mas aí eu quero destrinchar alguns aspectos interessantes até para que a gente possa debater, né? Primeiramente, eu gostaria de destacar o seguinte: a gente sabe que a Idade Média ela é dividida em Alta Idade Média, que vai do século I ao século X depois de Cristo, e a gente tem uma Baixa Idade Média, que vai do século XI até o século XV. Diz que a Idade Média começa a partir da queda do Império Romano do Ocidente, né? Já que o Império Romano do Oriente ele iria resistir por mais tempo e se tornaria o Império Bizantino. E a gente tem o fim da Idade Média, considerado por alguns historiadores como a queda de Constantinopla, ou em alguns casos mais tardios. Por exemplo, na Inglaterra, a Idade Média acaba com o fim da Guerra das Rosas, em 1485. Mas não precisa se apegar tanto a datas, até porque o Enem geralmente ele não se apega muito a datas em termos de prova de ciências humanas. Mas voltando aqui a destacar sobre a Idade Média, é interessante a gente perceber que com a queda do Império Romano pelos povos bárbaros, e o que seriam esses povos bárbaros? Seriam todos aqueles que não derivariam, não falariam, se comunicariam pela língua grego-latina. No caso, houve esse estranhamento com esses povos como francos, burgúndios e etc. Esses povos bárbaros eles tomaram Roma, o que fez com que as pessoas fizessem um êxodo rural. O que seria esse êxodo rural? As pessoas migrassem para os campos para se proteger, e a partir dessa migração para os campos é que a gente vai ter um novo sistema econômico, social e cultural chamado de feudalismo. No feudalismo existia uma relação entre senhores feudais, geralmente chamados também de suceranos, com vassalos, que eram nobres que apoiavam esse senhor feudal, ou seja, com apoio militar, ou protegendo esse senhor feudal e tal, esse sucerano. E também nos feudos, que eram grandes propriedades de terra, propriedades agrícolas rurais fortificadas, em sua maioria fortificadas, a gente tinha os servos que trabalhavam para esses senhores feudais e trabalhavam na terra, eles pagavam impostos, e então existia assim uma relação, né, de servidão. Não era um trabalho escravo, mas era um trabalho extremamente exploratório. Eles recebiam bastante pouco, e isso fazia com que as relações feudais elas fossem marcadas justamente por esse trabalho. A gente tem três hierarquias de poderes. Nós temos reis, nós temos clero e nobreza, e nós temos os servos. Então a gente vai ver que essa hierarquia geralmente era muito difícil haver mobilidade social. Estamos falando aqui de um contexto de alta idade média, então geralmente quem nascia nobre morria na nobreza, as pessoas que adentravam o clero tinham que ter muito estudo, então geralmente eram pessoas mais da elite, e a gente vai ter os reis, e, no caso os senhores feudais, que comandavam, né, esses feudos. Então também existia muito essa questão da concentração de poder. A Baixa Idade Média começa a partir do momento em que surge a burguesia, ou seja, as pessoas elas começam a querer sair dos feudos, a expandir seu comércio. O comércio ele é um dos principais fatores para o surgimento dessa Baixa Idade Média. Então, o comércio se expande, a vida urbana passa a ser cada vez mais ativa. Então, a gente tem aqui um contexto já de surgimento da burguesia nesse período. E aí nós temos a Baixa Idade Média. Destacando também sobre a Idade Média, a gente precisa falar da religião cristã. E essa religião cristã ela é incorporada principalmente
pela instituição chamada Igreja Católica. A Igreja Católica vai ser responsável por desenvolver todo o pensamento intelectual no medievo, na Idade Média. É ela que vai deter o poder da escrita, o poder da leitura. É a igreja que vai deter também os livros de ciência, o conhecimento científico. Então, ela vai ser um órgão extremamente importante dentro da Idade Média e dentro da permanência das hierarquias, porque nós temos os nobres, nós temos o clero e nós temos o povo. E esse povo, geralmente, a igreja, ela tinha uma grande influência nas mentalidades, no imaginário, na própria cultura medieval. E a gente vai ver que a igreja, durante muito tempo, ela foi uma grande perseguidora de coisas que se voltavam contra a razão da igreja, contra a verdade que era expressa pelos seus papas, pelos seus bispos, pelos seus clérigos. Muitas práticas foram consideradas heréticas, porque iam contra a igreja e pessoas foram condenadas à fogueira. E além disso, a gente tinha uma influência muito grande da igreja no combate ao paganismo, no combate às práticas consideradas fora da religião cristã, de religiões primitivas, de religiões antigas ligadas à natureza. E nesses casos de paganismo, muitas vezes a igreja ela adaptava tradições, ela incorporava os elementos pagãos e sobrepunha os elementos cristãos. Por exemplo, se a gente parar para pensar, a Páscoa ela é uma festa pagã. A partir do momento que a igreja ela começa a ter influência sobre esses rituais, ela transforma a Páscoa numa festa cristã, numa cerimônia tradicionalmente cristã. A mesma coisa que vocês vão ver em relação às fogueiras de São João. As fogueiras elas são elementos da Grécia Antiga, do mundo grego, onde se faziam fogueiras para fazer sacrifícios aos deuses, mas aí as fogueiras elas foram atreladas ao mês de junho, que é o mês do Santo João Batista. Então, tudo isso vai ser influência desse pensamento medieval, desse controle da igreja sobre a vida dos homens, onde também nós teremos as cruzadas, que são guerras, de certa forma, conflitos religiosos contra o mundo islâmico, os muçulmanos, para levar a fé cristã. Então, durante muito tempo, reis travaram cruzadas sobre influência da igreja. A igreja teve um papel principal nessas cruzadas. E a Idade Média é conhecida por isso como Idade das Trevas. Porém, é preciso quebrar esse estereótipo de uma Idade das Trevas. É preciso refletir além, porque a Idade Média não é resumida apenas a isso, apenas a controle total da igreja, apenas a pobreza, ou peste negra, ou modos de vida camponês. Não, a Idade Média ela vai muito mais além e ela foi sim um período de desenvolvimento, um período de conhecimento, um período onde a ação humana também foi importante e foi um período muito rico culturalmente. A gente vê isso nas catedrais, a gente vê isso nos vitrais, a gente vê isso nas pinturas e é preciso desmistificar certos estereótipos cristalizados sobre a Idade Média, ok?